E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a saúde do homem. É isso, Adilson? Câncer de próstata, né? Preconceito que o homem tem de ir ao médico, se cuidar. O homem é um bicho desgraçado mesmo, né? A gente, falando de nós, homens mesmo, né? O pessoal... Eu não me lembro a última vez que eu fui fazer alguma coisa no médico, perguntar, não sei, que eu fui no dentista. Você não foi pro cavalete ainda, Adilson? Eu tenho medo, rapaz, e a maioria dos homens tem medo de ir ao médico. E aí o que acontece? Acontece que se você tem algum tipo de doença, tipo um câncer de próstata, aí depois, para a cura vir, é mais difícil. Não falamos da prevenção na área da segurança agora há pouco, e muitos homens, a maioria deles, infelizmente, não trabalha e não cuida preventivamente. Só vai ao médico quando os sintomas aparecem. E para nós falarmos sobre esse assunto, nós recebemos o Dr. Rogério de Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom dia, Dr. Roberto. Rogério. Bom dia, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Tudo isso que foi comentado é muito presente no dia a dia mesmo. Eu acho que ainda a barreira é como vocês falaram, o medo, muitas vezes a desinformação, né? Não saber exatamente o que está acontecendo. E, na verdade, o medo, às vezes, de ir e encontrar alguma coisa. Uhum. Às vezes existe uma crença, assim, de que estava bom até ir no médico, né? Verdade. E aí, já ouvi isso, doutor. Fui no médico, acharam um monte de coisa e eu estava bem. Então, na verdade, a gente precisa trabalhar mesmo com a informação, com a conscientização. É bem comum acontecer exatamente o que você falou. O homem, ele vai ao médico quando ele não pode trabalhar ou quando tem alguma coisa que o impeça de fazer as atividades diárias. Essa história de que eu não tenho tempo, na hora que realmente a água bate na bunda, bem popularmente falando, aí o tempo aparece, né? Então, isso é uma situação bem interessante, né? A maioria dos homens acha que não tem tempo para ir ao médico, porque a maioria dos serviços de saúde são em horário comercial. E o homem também está trabalhando nessa hora. Então, ele acaba criando alguma dificuldade. A ideia de que se alguma coisa o impedir de ir trabalhar, é como você falou, né? Esse senso de urgência faz com que daí ele priorize aquilo naquele dia. Perfeitamente. Pensando nisso, nós temos agora o Dr. Prost. O que é o Dr. Prost, Dr. Rogério? O Dr. Prost é um personagem que foi criado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Nós desenvolvemos esse projeto porque as sociedades científicas, elas têm que se atualizar. E se atualizar cientificamente é uma obrigação, mas a gente tem percebido que a gente deve converter isso em benefício direto para o povo. Então, muitas vezes, aquilo que nós estudamos cientificamente não é compreensível, né, para a população geral, porque a linguagem científica é muito técnica, muito difícil. Difícil, às vezes, até para muitos médicos, né, acompanharem esse nivelamento. Então, foi criado esse personagem, que, na verdade, são membros da Sociedade Brasileira de Urologia, que vão a espaços públicos do Brasil todo conversar com a população. Nós apresentamos alguns dados, assim como esses que vocês comentaram aqui, levantamos alguns aspectos assim sobre saúde do homem e conversamos com a população. Tiramos dúvidas, é uma conversa muito próxima, muito franca. A ideia é tirar essa barreira, diminuir esse preconceito. A gente realmente acha que a informação e a aproximação com as pessoas é o melhor remédio, né? E quais são os principais sintomas do câncer da próstata ou problemas relacionados à próstata? Esse é o principal aspecto do câncer de próstata em específico. A próstata é um órgão, ele fica embaixo da bexiga, né? Por que ele fica ali? Ele fica ali por causa da embriologia, da anatomia. Ele produz o líquido seminal, aquele líquido que sai na ejaculação. E aí esse líquido que dá força para os espermatozoides. Então é um órgão que tem uma importância muito grande na reprodução, né, na sexualidade do homem. Ele ficando embaixo da bexiga, a gente pode ter dois tipos de consequência. Se a próstata crescer para dentro do canal da uretra, ela vai estrangular a uretra. Então a pessoa vai referir dificuldade de urinar. Normalmente, quando isso acontece, é mais frequente que seja uma doença benigna, um tumor benigno. Então, a doença que dá sintomas, normalmente é a doença benigna. A doença benigna, que é o câncer,
de próstata, ele acontece mais na periferia, assim, mais na borda da próstata. Ele não faz sintoma. A maligna, no caso. A maligna. Então, esse é um aspecto. Vocês escutam o tempo todo, assim, que se discute, né? Faz exame de sangue, faz exame do toque, vai no médico, precisa, não precisa, quem que... O fato é o seguinte, a doença existe, ela é uma das doenças mais prevalentes no homem. Existe uma estatística que se a gente vivesse em média até os 100 anos, 100% dos homens teria câncer de próstata. A questão é que talvez a doença tivesse outras manifestações e que não fosse tão fatal, mas a gente não tem como saber. Então a tua pergunta é assim, normalmente quando sente sintomas como dificuldade de urinar, o jato da urina fica fraco, fica levantando muito à noite, isso tende a ser um tumor benigno. E aí existe medicamento, cirurgia, existe uma série de estratégias. A doença maligna, que é o câncer de próstata, ela dá muito pouco sintoma ou nenhum sintoma. Bem silenciosa. E aí, esse é o ponto. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente conversa assim, né? Então, se você pede, por exemplo, uma pessoa parar de fumar, se ela parar de fumar hoje, daqui a 1 ano, ela tem 50% menos de chance de ter um infarto. Então, ela previne o infarto deixando de fumar. Isso é até bom para quem está nos ouvindo, se tiver a percepção que deve parar, converse com o médico e para já. O câncer de próstata não tem exatamente assim, alguma coisa que você possa fazer para ele não manifestar. Interessante. E a questão da prevenção na alimentação? Por exemplo, a gente fala aqui do tomate, que tem o licopeno, Sim. Né, que é uma substância importantíssima que também combate o câncer de próstata. No contrário, o tomate é uma fruta, né, e que tem ali Sim. grande concentração de agrotóxico. E muitos desses agrotóxicos têm substâncias cancerígenas. E aí, doutor, o que fazer? Esse acho que é o paradoxo do mundo contemporâneo, né? Você tem que tentar entender mesmo. Eu acho que nós temos a refeição imaginando que aquele alimento vai nos proporcionar saúde. Claro que se alguma substância é usada de forma irregular, ela vai ter consequências. Mas assim, você falou do agrotóxico, mas tem coisas do dia a dia, né? Por exemplo, você adoçar com açúcar um suco que já tem frutose da natureza. É só uma questão de acostumar o paladar. Alguns estudos falam do efeito deletério do açúcar, não só no desenvolvimento de diabetes. As gorduras, né? O que eu te comentava antes, assim, não tem algo que você possa, a exemplo de parar de fumar, né, para o infarto. O grande ponto do câncer de próstata é ser detectado num período inicial. Porque alguns países adotaram a conduta de detectando que tem câncer, mas se for uma doença inicial, você tem formas de controle que não são necessariamente a cirurgia. Então, eu acho que tudo o que a gente falar sobre saúde, a gente pode começar falando sobre a próstata. Mas é evidente que a próstata pertence a um homem que é casado, tem filhos, trabalha, é sedentário ou não. Você falava agora há pouco aí de um problema de segurança na orla. O indivíduo ele quer fazer atividade física e daí vai fazer com medo ou não faz porque tem medo. Daí, não fazendo, ele fica em casa. Chegando em casa, cansado, aquele fim de tarde, inevitável que ele vai fazer a refeição do dia e às vezes não vai fazer atividade física. Então ele tem que ter estratégias. Quando você fala isso para o homem, o exemplo que nós demos aqui agora há pouco, o homem não tem tempo de ir ao médico. Mas é engraçado, porque no dia que ele quebrou a perna ou teve uma dor no peito, daí ele cancela tudo e vai. Então ele tem como gerenciar algumas coisas. É que não entra na prioridade do homem. Né? A gente fez uma pesquisa, se você colocar capa de revista em saúde, se você colocar isso no Google, as 50 primeiras ocorrências são fotos de mulheres na capa. Porque é reflexo de como a mulher entende a saúde, a mulher se cuida. A primeira capa que aparece é a 47ª, 48ª, e é sobre câncer de próstata. Então, é só para comparar o comportamento. A mulher, via de regra, entende que ir ao médico é um cuidado, é um zelo, ela indica para a amiga,
O homem esconde conflito, diz que não vai, que não precisa. Às vezes ele acha que é uma fraqueza. Incentiva o outro a não ir. Eu não vou, tu vai ir, capaz que tu vai ir. Né? Exato, Né? Faz tudo ao contrário. Exato. Exatamente. E aí isso tem a ver também com o universo, né, no qual ele está inserido. Agora, por exemplo, pegando como gancho, a saúde do homem, ela envolve essa situação de agressão física, de violência urbana, né? O homem, né, ele é muito suscetível à morte por causas externas. Acidente de trânsito, assalto, suicídio, porque ainda culturalmente o homem é esteio de muitas famílias, e aí nesse mundo de crise, com violência, é inevitável, né, que ele acabe tendo problemas de saúde por esse desgaste. As doenças que mais matam são as cardíacas, que também estão no mesmo cenário. Então a gente tem como planejamento de saúde do homem um campo muito grande. Então qual é a ideia do Dr. Prost, né? A gente poder conversar sobre o homem que está atrás da próstata, né? Então, a saúde do homem, ela não é só a próstata, né? Mas não deixa de ser um motivo pelo qual ele pode procurar o médico, porque trabalhando, sendo produtivo, o homem acaba se sentindo saudável. Né? Não quer dizer que ele esteja realmente saudável. Aí ele vai no urologista quando ele começa a perceber que tem um desgaste físico, ou às vezes não tem performance na vida sexual. Ele tem que perceber que a coisa não está bem para ir ao médico. E nós gostaríamos de incentivar a conversa para que ele se sinta mais informado. Porque às vezes uma ida ao urologista para fazer o chamado check-up de próstata, às vezes levanta, né, a lebre de problemas cardíacos. Uhum. Por exemplo, um indivíduo que tem menos de 50 anos, ele vai consultar porque ele começou a ter disfunção da ereção com a companheira dele. Esse indivíduo que tem disfunção da ereção antes dos 50 anos, ele tem uma chance muito maior de ter um infarto. Então tem situações que estão escondidas, né? Mas ele não tem ideia do que está acontecendo no coração dele, porque é um homem jovem, entendeu? E produtivo. E ele vai focado no exame de toque, né, doutor? Com aquele medo, aquela e coisa, ele né? vai com medo. Então ele deixa, apesar de ter a queixa, ele deixa de ir, porque ele acha que vão fazer um exame, que ninguém vai mudar a orientação, as suas escolhas, por conta de um exame médico, né? Isso é um exame médico, técnico, respeitoso, ele é invasivo, mas é respeitoso. Existe um trabalho da própria Sociedade Brasileira de Urologia que há anos estuda e tenta trabalhar com como os pacientes se sentem em relação a isso, né? E esse projeto é mais uma dessas tentativas. Pensando nisso tudo, hoje tem um evento para trazer este assunto, né, e outros, claro, para bem próximo do homem. Vamos falar do evento. Vamos falar, nós estaremos no shopping Balneário. Balneário Shopping. Balneário Shopping às 19h30. Estaremos a equipe da Sociedade Brasileira de Urologia. Apresentaremos alguns dados, inclusive que eu já dei spoiler aqui, né, contando. Já contei alguma coisa, né? Adiantando aqui para as pessoas, né, o que será tema. Mas a ideia é que a gente esteja lá para uma conversa, uma roda de conversa, a partir das 19h30. Nós temos uma área preparada no shopping pela Sociedade Brasileira de Urologia e algumas empresas que apoiaram aí esse projeto. E lá nós apresentaremos esses dados e estaremos à disposição para responder, para trocar informações, para dar orientações. E para chamar a atenção do homem, né? A gente sabe que a gente vai invadir de alguma maneira um espaço social, né? As pessoas que estão ali, tirando quem está trabalhando nas lojas, né? É final do dia, vai dar uma passeada, de repente consegue prestar atenção e ter alguma percepção diferente, né, sobre a saúde. Exatamente. Alguém que tem um pai aí que precisa ir ao médico, cuidar da saúde, convida para dar uma volta no shopping hoje, né? Convida para dar uma volta no shopping, já aproveita, olha lá, pai, que interessante, cuidar da saúde, vamos lá, e ouve, né, doutor?
É mais ou menos essa a ideia. Às vezes é muito importante assim, a gente ter essa ação exatamente por conta disso, porque alguém que perceba e que troque consegue raciocinar diferente sobre isso. Né? Deixa eu fazer duas colocações do ouvinte aqui. Ó. O ouvinte pergunta o que seria a hiperplasia benigna e também quando realizar esse exame. Hiperplasia benigna é o crescimento benigno que nós falamos. Plastos é tecido, hiper é bastante, né? Então, bastante tecido. A próstata, ela cresce e estrangula o canal da uretra que leva a urina para fora da bexiga. A hiperplasia de próstata, ela pode estar presente em até 50% dos homens. E a metade dos homens vai ter algum tipo de sintoma por conta disso, de leves a moderados. Tendo sintoma, o homem deve procurar a qualquer momento. Porque não importa se é uma doença maligna ou benigna. Os sintomas eles podem mostrar um mau funcionamento. E aí o gancho com todas as outras áreas. Né? Se o homem for no médico porque teve disfunção na ereção ou porque urina mal, ele às vezes consegue perceber outros problemas de saúde que também merecem prevenção. Quando fazer o exame, eu imagino que o ouvinte pode estar se referindo... Sem sentir sintomas, por exemplo, com né? que idade, né? E ao médico. Uma consulta de rotina, pelo menos aos 50 anos. Se tiver caso na família de câncer de próstata, deve iniciar aos 40, 45 anos. E se tiver sintoma, a qualquer momento. Perfeito. Interessante, né, que quando a disfunção erétil no homem, muitos já tomam medicamentos, né, que acabam estimulando a questão da vida sexual. E isso, o senhor falou que tem relação à questão com o coração. Isso é um perigo, né, doutor? Que se é a partir de um problema, né, do coração... Então... porque a ereção é um fenômeno que depende do sistema nervoso e dos vasos sanguíneos para ela acontecer. Então a ideia é assim, às vezes, sendo um homem mais jovem que tem problema de ereção, ele pode estar também com os vasos do coração comprometidos. Então ele precisa ser alertado sobre isso. E provavelmente ele tem um comportamento que leva a isso. Então, sedentarismo, tabagismo, estresse, né? Então ele vai ter que planejar a saúde dele de uma maneira... É interessante o homem, porque muitas vezes ele planeja a carreira profissional, mas não planeja a própria saúde. Então, uma das ideias do Dr. Prost é trazer esse conceito de que a saúde é um bem também que deve ser planejado. Às vezes ele pensa assim, eu vou trabalhar aqui, vou ganhar tanto, vou construir minha casa para minha família. Ele pensa, ele planeja, mas ele não põe a saúde como um bem também a ser planejado. A casa o carro a viagem, mas a saúde... É aquela velha história, Verdade. né? Pra gente encerrar aqui, né? A gente passa aí, o homem alguns, né? Não são todos, passam a vida inteira pensando em conquista, em dinheiro, né? E juntando um patrimônio gigante, chega lá aos 60 e poucos anos, ele gasta tudo por causa que durante esse período ele não cuidou da saúde e agora ele tá cheio de doenças. Verdade. Né? Aí não adiantou nada. Resumiu. Muito obrigado, doutor Rogério Fraga de Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, hoje em Balneário Camboriú. Bom dia para o senhor. Obrigado, eu que agradeço. 19h30, Balneário Shopping hoje, o doutor e outros doutores também estarão lá te informando mais ainda sobre esta prevenção.